Eu posso te dizer aqui, com todo o respeito que eu tenho às pessoas, eu não sei por quanto tempo o Ciro ficará com o Bolsonaro. Não tenho nenhuma certeza. E acredito que esse casamento será mais curto do que eles imaginam. Quando a gente casa, a gente é obrigado a fazer um compromisso de amar a pessoa casada na fé, na saúde, na doença. O Ciro deve ter prometido isso para o Bolsonaro, porque o Bolsonaro levou o Ciro Nogueira para o governo como se fosse um deus para salvar a articulação política dele com o Centrão. Eu quero dizer para vocês que um governo e um presidente da República que se comporta como o Bolsonaro comporta não terá a sustentação que ele pensa que tem durante o processo eleitoral. E eu tenho conversado com o PP, eu conversei com o PP em Pernambuco, eu tenho conversado com gente do PP em São Paulo, que vai de outros estados para conversar, porque o PP não é um partido que tem o centralismo em que o Ciro decide. Não, o Ciro tomou uma decisão, não sei, sabe, se foi coletiva, mas ele tomou a decisão. O Bolsonaro apostou, ele acreditou e está lá. Vamos ver o que ele vai conseguir. O Bolsonaro já perdeu nesses dias o voto impresso, ele já perdeu que ele não queria o Centrão, ele já perdeu a federação e ele já perdeu o voto proporcional. Distritão. E distritão. Então ele já perdeu. O Ciro começou não tendo a força. Eu acho que o Ciro está representando para o Bolsonaro o que o Borrausen foi chamado às pressas pelo Collor para tentar salvar o impeachment do Collor, e não deu certo. Eu fiquei sabendo, sabe, que nós temos que adotar uma tática como se a gente estivesse no futebol. Sabe, eu aprendi com um companheiro jornalista aqui do Piauí, dizendo que tinha um técnico de futebol que ele dizia para o jogador: nós temos que atacar em X, defender. Nós temos que atacar em X, defender em zigue-zague e fazer gol indefensável. Eu acho que o Bolsonaro está tentando isso e não vai ser possível nem o X, nem o zigue-zague e nem o gol indefensável, porque ele pode até escapar do impeachment como está escapando, mas ele não escapará do julgamento do povo brasileiro em dezembro de 2022. Não se repetirá a mentira que aconteceu em 2018, porque o povo está mais esperto e o povo sabe o que quer para melhorar a sua vida. Pergunta agora a jornalista Cíntia Lages, do Grupo Meio Norte. Cíntia Lages. Boa tarde. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a deferência com os jornalistas e as jornalistas. Só quem já foi agredida sabe o quanto é ruim. Obrigada. Bom, minha pergunta, eu insisto na questão do ódio. O senhor falou no passado, né? O senhor falou que durante a Lava Jato, famílias brigavam. Existe esse acirramento de ânimos no Brasil, ex-presidente, nós sabemos disso, a gente noticia isso todos os dias, mas tem também uma campanha eleitoral. O senhor já disse, começou a entrevista dizendo que não estava aqui como candidato, mas a gente sabe que os candidatos vão ter que percorrer o Brasil e esse acirramento ele vai acontecer, ele já está acontecendo, inclusive, com a presença do senhor. Ontem teve princípio de tumulto no aeroporto e tal. Pergunto ao senhor, é possível evitar esses conflitos? Como o senhor imagina um cenário de uma campanha eleitoral com essa polarização e com esses acirramentos? De que maneira conversar com o eleitor e de que maneira encontrar uma saída, uma solução para que isso não se transforme numa coisa pior do que já está? Olha, primeiro, o problema de uma campanha eleitoral não é a polarização, porque a polarização ela existe em todos os países do mundo. Ela acabou de existir entre o Biden e o Trump. Ela vai existir na campanha da Alemanha agora. Ela existiu na campanha da França. Ela existiu na campanha da Argentina. A polarização é normal quando tem dois candidatos disputando as eleições. O que nós temos que perceber é que não é uma polarização radicalizada, de extremista. Porque nós temos, de um lado, uma candidatura que pode representar a democracia,
porque eu tenho uma vida política de muito tempo, e uma outra campanha que pode enfrentar, que pode representar o fascismo. É isso que tem nesse país nesse instante. Eu fico pedindo a todos que outros partidos lancem candidatos, sabe? Que todos os partidos lancem candidatos, para que o povo possa escolher adequadamente quem que ele quer que vá para a disputa final, e aí, no segundo turno, você elege o presidente. Eu não tenho a ousadia de convidá-la para acompanhar a campanha do PT quando o PT lançar candidato. Mas você vai perceber que eu já disputei eleições contra o Fernando Henrique Cardoso, contra o Collor, e nós nunca tivemos violência na campanha. A violência na campanha começou quando o seu Aécio Neves, despreparado para fazer aquela disputa com a Dilma, foi agressivo, que eu nunca tinha visto nada igual, e depois de perder as eleições, ele ainda tentou jogar a responsabilidade para que a Corte Eleitoral anulasse o processo eleitoral. Ali começou o ódio. E depois o Bolsonaro se aproveitou desse ódio, porque também vocês são jornalistas e sabem que houve um fomento de grande parte da mídia, dos grandes centros urbanos desse país, sabe, criminalizando a política. E o Bolsonaro aproveitou. O Bolsonaro conseguiu passar para a sociedade a ideia que ele era o novo depois de 28 anos de mandato de deputado federal. Tem gente que acreditou que ele nunca foi político porque ele era um político insignificante. Ele adotou uma política de fazer com que a mentira e o ódio fossem os principais cabos eleitorais dele, aproveitou do momento político existente e está aí com o presidente da República. Veja o que aconteceu com ele. Ele não conseguiu cuidar da pandemia, não conseguiu cuidar da fome, não conseguiu cuidar do emprego, não cuidou da cultura, não cuidou da saúde. Ou seja, e a política velha que ele disse que ia combater, ele agora está deitado em berço esplêndido, sabe, no colo da política velha. Porque somente o ignorante político é que não sabe que o presidente da República, o governador do estado ou o prefeito de uma cidade, ele é obrigado a governar mantendo relações democráticas e civilizadas com quem ganhou na Câmara de Vereadores, com quem ganhou na Assembleia Legislativa do Estado e com quem ganhou na Câmara e no Senado. É fazer apenas o óbvio. E ele dizia que não ia fazer. E hoje o que nós percebemos é que nós vamos dar um exemplo para que os milicianos do Bolsonaro, se quiserem defender o Bolsonaro, defendam. Defendam o programa dele. Falem contra o comunismo. Falem contra a fé saudável do povo. Fala contra LGBT. Fale contra a mulher. Fale contra negro. Fale contra trabalhador. Fale contra o que eles quiserem. Da nossa parte, não haverá jogo rasteiro. Da nossa parte, nós queremos conversar com a mente e com os corações do povo brasileiro, porque eu já tive a oportunidade do povo brasileiro e de Deus de provar que esse país pode ser grande, esse país pode economicamente ser muito viável, esse país pode resolver o problema do seu povo com muita competência, com muita credibilidade e com muita previsibilidade das ações governamentais.